Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo nós vamos trazer um resumo da nossa 13ª lição, falando de escola bíblica dominical, lição de jovem, Esse primeiro trimestre, esta lição está contextualizando o evangelho escrito pelo apóstolo João, mostrando a divindade, a deidade do Senhor Jesus Cristo, principalmente para as heresias que estavam acontecendo na época que João escreveu o Evangelho. Vale lembrar que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas já havia sido escrito há algum tempo, alguns anos, e João escreve esse evangelho para mostrar para o povo, para a igreja, em virtude das heresias que estavam se desenvolvendo naquela época, com observação para o gnosticismo, que estava tentando negar a deidade, a divindade do Senhor Jesus Cristo, mostrando que o Deus do Antigo Testamento era um, o Deus do Novo Testamento era outro, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, que só priorizava o povo judeu e que era diferente do Deus do Novo Testamento. Então João vem, quando ele escreve o seu evangelho, ele vem refutar, mostrar para aquele povo, para a igreja primitiva que estava sofrendo com o desenvolvimento dessas doutrinas heréticas, mostrar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era aquele que estava no princípio com Deus na criação de tudo, Então, ao longo do Evangelho de João, que nós vimos nesse trimestre que está se encerrando, João mostrando os milagres sucessivos que Jesus realizou, pontuando ali a sua divindade, a sua deidade e mostrando para o povo que Jesus realmente é Deus, Então, na nossa primeira lição, nós trazendo aqui um resumo do que foi esse primeiro trimestre. Nós falamos ali sobre trazendo um panorama sobre o Evangelho, o quarto Evangelho, escrito pelo apóstolo João, falando um pouco sobre o apóstolo do amor. João escreveu também 3 epístolas, primeira, segunda e terceira João, que está logo ali nas epístolas gerais. Nós vimos em um outro vídeo falando sobre as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo e as epístolas gerais, indo ali de Hebreus, Tiago, epístola escrita por Pedro, as epístolas escritas por João, Judas e o Apocalipse também, que foi escrita pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu esse quarto evangelho. Na nossa segunda lição dessa revista, nós falamos sobre João Batista, também revestido ali pelo poder do Espírito Santo, pregando como precursor do Senhor Jesus Cristo, anunciando a chegada do Messias. Nossa terceira lição, João vai registrar o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo ali em Caná da Galileia, que foi a transformação da água em vinho, ali em um casamento. A nossa quarta lição, falando sobre o encontro que Jesus teve ali com Nicodemos, em João capítulo 3, Nicodemos era um fariseu, um mestre da lei, que à noite, Jesus estava ali na Judéia, ali em Jerusalém, e à noite Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus Cristo e teve uma conversa ali que transformou a sua vida. Jesus mostrando para Nicodemos que não adiantava todo o conhecimento da lei se não se dispusesse a mudar de pensamento, a mudar de atitude, a nascer de novo. E a regeneração, a transformação, só vem através da aceitação de Jesus Cristo como Messias. E Nicodemos saiu transformado dali. Basta observarmos ao longo do Evangelho que ele se tornou um discípulo de Cristo. Não diretamente acompanhando o Senhor Jesus Cristo ali, porque ele tinha medo dos fariseus, dos saduceus, mas ele, volta e meia, ele estava ali corroborando principalmente quando Jesus morreu ali, juntamente com José de Arimateia. Eles providenciaram
ali a questão do corpo de Jesus, enfim. Mesmo ele ali no meio dos fariseus, ele se tornou um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Na nossa quinta lição, Jesus novamente ali em Caná da Galileia, o oficial de Cafarnaum foi ter com o Senhor Jesus Cristo porque o seu filho estava enfermo e Jesus disse que se ele cresce, seu filho seria curado. Aquele oficial acreditou na palavra do Senhor Jesus Cristo e imediatamente o seu filho ficou curado. Quando ele retornou, vieram alguns servos seus ao encontro e disseram que seu filho já estava curado, já havia sido restaurado da sua moléstia. E ele perguntou qual foi o horário que o seu filho tinha restaurado, tinha sido curado, tinha voltado às suas forças, e eles falaram, em X hora. E aquele oficial reconheceu que foi no mesmo momento que Jesus tinha dito que o filho dele ficaria curado. Na nossa sexta lição, falou ali sobre o terceiro sinal registrado pelo Senhor Jesus Cristo, o milagre, ali pontuado ali no Evangelho escrito pelo apóstolo João, que foi a cura daquele paralítico de Betesda. Aquele homem havia 38 anos, enfermo, ali esperando que quando o anjo descesse, que movesse as águas, alguém o precipitasse para que ele entrasse na água antes de um outro, e ele nunca conseguia chegar antes que um outro chegasse. E já havia 38 anos ele naquela espera. E Jesus chegou ali naquele lugar e curou ele. E ele ficou curado. A nossa sétima lição, nós falamos também sobre outro milagre registrado pelo Senhor Jesus Cristo, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes para mais de 5.000 pessoas. Então João vem mostrando Jesus Cristo, os milagres que Jesus realizava, só alguém divino poderia realizá-lo, né? Depois que Jesus multiplicou os pães e os peixes, o Senhor Jesus se retirou do monte, ali no monte para orar, porque aquele povo ali queria proclamar Jesus Cristo como rei, e como rei terreno, né? Rei de Israel. E o Senhor Jesus Cristo, o reino do Senhor, era diferente, né? Era o reino eterno. O Senhor Jesus Cristo se retirou para orar e mandou que os discípulos pegassem o barco e fossem para o outro lado, para Cafarnaum. E durante a noite, que vem ser a nossa oitava lição, Jesus andando sobre as águas. Durante a noite, aqueles discípulos, no finalzinho da tarde ali, quando Jesus multiplicou os pães, pegou o barco para ir para o outro lado, Cafarnaum. Jesus Cristo foi orar e eles pegaram uma grande tempestade, passaram a noite ali remando, tentando chegar do outro lado. A lição, o Evangelho vai pontuar que já era mais de 3 da manhã, quando eles estavam ali atemorizados, pensando que iam morrer, e viu um vulto, alguém andando sobre as águas. E perguntaram atemorizados quem era, e Jesus disse que era ele. Aí Mateus vai registrar que Pedro pergunta, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá. E Jesus disse, vem. E Pedro levantou, desceu do barco, aquela tempestade, e começou a andar sobre as águas. Em determinado momento, Pedro ficou atemorizado com a situação e começou a afundar. Aí Jesus tomou pelas mãos e botou Pedro de volta no barco. Então, outro milagre divino, maravilhoso, realizado por Jesus, que é o Senhor andando sobre as águas. A nossa nona lição falou sobre a cura de um cego de nascença. Novamente ali na Judéia, em Jerusalém, ali no centro religioso da Palestina, de Israel. Jesus tinha ido ali para a festa. Quando Jesus descia para a Judéia, para Jerusalém, principalmente em ocasiões de festas, que Jesus aproveitava que vinha vários judeus de várias localidades para as festas, e Jesus aproveitava a ocasião, a oportunidade para pregar ali no templo. E nesse episódio havia um cego de nascença. Os apóstolos perguntaram ao Senhor Jesus se quem tinha pecado, se ele ou os pais, para que ele nascesse cego. E Jesus disse que nem ele nem os pais haviam pecado,
mas para que se manifestasse a glória de Deus. A 10ª lição falando de Jesus como bom pastor. Novamente, nesse mesmo cenário, aqui no templo, Jesus havia curado esse rapaz que era cego de nascença. Os fariseus interrogaram porque Jesus havia curado num dia de sábado. E, enfim, acabou expulsando aquele rapaz ali do templo, da religião judaica, do judaísmo, e aquele rapaz novamente teve um encontro com Jesus, porque anteriormente ele ainda era cego. Jesus passou, olhou ali a terra, e passou no olho dele e mandou ele lavar no tanque. Ele ainda estava cego, ele não conheceu Jesus, né? Novamente, quando ele foi expulso do templo, ele se encontrou com Jesus. Jesus se revelou a ele e ele aceitou o Senhor Jesus Cristo e foi liberto, né? Foi liberto do judaísmo. Glória a Deus. A nossa 11ª lição vai falar sobre Jesus Cristo ressuscitando Lázaro. Lázaro havia, já há 4 dias, havia falecido, havia sido colocado ali na tumba. E o Senhor Jesus chegou, teve encontro ali com as irmãs de Lázaro, e disse a Marta, se ela cresce, ela veria a glória de Deus. E Jesus ali, e João vem progressivamente mostrando para aquele povo que Jesus era o Filho de Deus. Os milagres, os sinais que o Senhor estava realizando, só alguém divino poderia realizá-lo. Enquanto os fariseus diziam que Jesus realizava isso pelo poder dos demônios. Olha a cauterização da mente daquele povo, daqueles líderes judaizantes. Como alguém poderia realizar tais milagres vindo do diabo, né? Então, para vermos o contrassenso, a religiosidade, a cegueira espiritual que pairava naqueles líderes judaicos, né? João mostrando os milagres, os sinais que Jesus realizava, e eles com medo, com medo de perder a sua posição diante do Império Romano, fizeram de tudo até conseguirem matar o Senhor Jesus Cristo. Na lição passada nós falamos sobre Jesus vencendo a morte. Nosso Senhor venceu, padeceu, sofreu, mas para a glória de Deus e para a nossa esperança, que a nossa esperança está na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, juntamente com Ele ressuscitamos. A promessa que Deus fez lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça de Satanás, Jesus realizou com perfeição. Adão pecou no Éden. Jesus, o Filho de Deus, se reencarnou, nasceu, cresceu no poder do Espírito Santo, seu ministério no poder do Espírito Santo, se entregou pela sua própria vontade, cumpriu o idem, a vontade do Pai, morreu. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando diretamente acesso à presença do Deus Pai. Jesus ficou mais alguns dias aqui na terra, subiu ao céu, disse aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, para a partir daí começar a testemunhar o Evangelho, os milagres, a salvação e a pregar as boas novas do reino de Deus. E na nossa lição de hoje, para fecharmos esse primeiro trimestre maravilhoso dessa lição de jovem, falando que onde João disse que o propósito desses sinais, desses milagres que ele relatou no seu Evangelho é para que todos aqueles que lessem, que acreditem que Jesus é o Filho de Deus, e todo aquele que crê tem vida eterna no Senhor Jesus Cristo.
Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então essa nossa lição, nosso texto principal, essa 13ª lição, está no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 20, versículo do 26 ao 31. O nosso texto principal, textuário, está em João 20, capítulo 31, que diz assim: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho, é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Né? João mostrando ali, fechando ali o seu evangelho, dizendo que esses sinais, esses milagres, foram escritos para mostrar para aqueles que estavam duvidando por causa das heresias que estavam ocorrendo naquele momento, naqueles anos, para mostrar que Jesus é o Filho de Deus e para que todo aquele que crê tenha vida eterna em Cristo Jesus. Então, a nossa lição vai falar sobre a incredulidade de Tomé, a incredulidade e heresias, e fechando com fé no Filho de Deus. Trazendo um resumo, fechando esse evangelho com a ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus havia ressuscitado ao 3º dia, ali no domingo pela manhã. Maria Madalena foi ao sepulcro para levar as especiarias e, ao chegar ali, a pedra havia sido removida. Maria Madalena ficou assustada, triste, e foi avisar os apóstolos. Quando chegou, encontrou Pedro e João, avisou que a pedra havia sido removida e que o corpo do Senhor Jesus não estava lá. Pedro e João correram, João chegou primeiro, olhou, não entrou. Pedro chegou depois, entrou, viu que o corpo do Senhor Jesus Cristo não estava lá. Voltaram tristes para os seus afazeres, enquanto Maria Madalena ficou ali triste, com o semblante abatido, porque além de seu mestre haver falecido, o seu corpo não estava ali no sepulcro, né? Maria Madalena depois olhou, entrou, viu, tinha 2 anjos, um na cabeceira, outro aos pés, onde o corpo de Jesus estava. Eles perguntaram: por que choras? Maria Madalena disse: porque levaram o corpo do seu mestre. Neste momento, Maria Madalena vê alguém chegar e falar com ela. E ela, pensando ser o jardineiro, disse: Senhor, olhou para trás e disse: Senhor, onde botaste o corpo? Fala que eu vou pegá-lo. E nesse momento Jesus falou com ela. Jesus falou o nome dela, Maria. Maria Madalena reconheceu que era o Senhor Jesus Cristo. Aí ela diz: Rabone, que quer dizer mestre, Senhor, meu Senhor. Jesus se revelando para Maria Madalena. Algo extraordinário, maravilhoso, esplêndido. Toda a honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que nos alegrar porque o nosso Redentor vive. O nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador venceu a morte. E a nossa esperança é nele, é na vitória de Jesus, porque a vitória de Jesus é a nossa vitória. Antes estávamos perdidos, agora temos acesso diretamente a Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo João diz, para que creiam, e nele, em Jesus Cristo, tenhamos vida eterna. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus ressuscitou, os apóstolos estavam ali reunidos, e Jesus, com exceção de Tomé não estava nessa oportunidade, e Jesus apareceu. Jesus apareceu e diz assim: o texto de João, que nos apresenta o propósito do Evangelho, começa com a narrativa da aparição do Senhor Jesus Cristo aos discípulos e a incredulidade de Tomé. Tomé não estava nessa ocasião.
Este queria provas cabais da ressurreição de Jesus, rejeitando testemunhos daquele que havia estado com ele. João capítulo 20, versículo 25. Jesus apareceu ali aos 10 e mais alguns, obviamente, né? Judas já havia sido enforcado, já havia sido enforcado, Judas Iscariotes. E nessa ocasião aqui que Jesus apareceu, Tomé não estava. E Tomé, quando os apóstolos falaram que Jesus havia aparecido para eles, os testemunhos das mulheres também, Tomé não acreditou. Não será por evidência ou argumentos filosóficos que as pessoas serão salvas. Não é por argumentos filosóficos que as pessoas são salvas, é por Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Mas pela pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, único que pode nos convencer do pecado. O Espírito Santo é o único que pode nos convencer do nosso estado pecaminoso, de que precisamos de salvação, de socorro, da justiça. O Espírito Santo é o único que nos convence da justiça. A justiça de Deus que foi revelada, manifestada ali no Calvário, que a justiça de Deus nos trouxe de volta a sua presença, a comunhão com Ele. E também do juízo. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, da condenação daqueles que rejeitam o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Está rejeitando o Filho de Deus. E como Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, nos leva ao céu, nos dá a salvação, se rejeitamos Jesus Cristo, obviamente estamos sendo condenados, porque Jesus é a porta, não existe outro. Né? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A reação de Tomé foi muito incisiva, rejeitando o testemunho dado pelos apóstolos, pelos demais discípulos. Além de considerar insuficiente o testemunho dos seus irmãos em Cristo, os apóstolos, a expressão de Tomé demonstra a verdadeira resistência à narrativa que lhe foi apresentada, pois considerava ser necessário não apenas ver Jesus, mas examinar em detalhes o seu corpo. Imagine se para crer na ressurreição fosse necessário todo esse processo. Estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Por isso Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Como está lá em Hebreus capítulo 1, capítulo 11, né? A fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se espera, mesmo não vendo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então Tomé não acreditou. Assim como os apóstolos também não acreditaram, né? Quando Maria Madalena disse que Jesus tinha ressuscitado. Eles não creram. Mas depois que viram o Senhor Jesus Cristo é que passaram a crer. Somente a revelação de Jesus, o Cristo ressurreto, abriu-lhe as Escrituras para romper o véu da incredulidade, fazendo com que os discípulos crescem na ressurreição. Isso fez ele falando aos que iam para Emaús, quando Jesus lhe apareceu. Está lá em Lucas, capítulo 24, do 48, capítulo 24, do 44 ao 48. Nesse dia aí, Jesus estava indo 2 discípulos para a vila de Emaús, alguns quilômetros ali de Jerusalém, e Jesus se encontrou com eles e eles iam conversando sobre os acontecimentos que aconteceu com a morte de Senhor Jesus Cristo. Jesus chegou, perguntou do que eles falavam, e eles falando sobre o acontecimento e perguntaram, todos sabem, todos ouviram sobre isso, de onde tu és que tu não ouviu sobre isso? E quando eles chegaram na vila, e Jesus foi falando sobre os acontecimentos, do que era necessário o Filho de Deus padecer, mostrando o que estava escrito ali no Antigo Testamento. E quando eles chegaram ali na comunidade de Emaús, Jesus fez com que fosse seguir adiante, e como já estava tarde, eles pediram que Jesus ficasse com eles aquela noite. Jesus ficou. Na hora da refeição, que Jesus foi partir o pão, eles reconheceram que era o Senhor Jesus Cristo. Imediatamente o Senhor desapareceu e eles voltaram regozijados para avisar os demais apóstolos. E ainda falaram, por acaso enquanto ele falava nossos corações não estavam ardendo? Isso é lindo.
Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A presença de Deus abre os nossos olhos espirituais. Maria Madalena estava tão abatida, mas quando Jesus chamou o seu nome, Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Aleluia. As suas ovelhas conhecem a sua voz. Quando Jesus chamou Maria Madalena, chamou o nome dela, ela reconheceu e se derramou. Rabone, mestre, meu Senhor. Então, quando os apóstolos, aqueles dois apóstolos que estavam ali em Emaús, quando viram Jesus partir o pão, que eles reconheceram que era o seu mestre. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Assim somos nós. Sem o Espírito Santo, a nossa cegueira espiritual nos impede de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque não tem o Espírito de Deus. É impossível o mundo reconhecer o Senhor Jesus como Messias, como Salvador, se não for pelo Espírito de Deus, porque está cego espiritualmente. Não tem como. Né? Então, como vimos, nenhuma narrativa dos encontros com Jesus ressuscitado produziu por si só fé no coração daqueles que ouviram, pois todos apresentaram a exigência de vê-lo, como ocorreu com os próprios discípulos, né, que não acreditaram, só passaram a acreditar quando viram, eles estavam ali reunidos, trancafiados ali, com medo da retaliação dos judeus, porque Jesus disse que como o pastor sofreria, as suas ovelhas também sofreriam. Se ele, como sendo o mestre, passou por aquilo, imagina as ovelhas, né? Então os apóstolos estavam ali reunidos com medo também, né? Da perseguição que viria, com certeza, sobre os discípulos do Senhor Jesus Cristo, né? Então Jesus apareceu ali e eles passaram a crer. O entendimento de todos estava obscurecido, a mente estava obscurecida, porque o seu mestre havia falecido, né? Somente a revelação sobrenatural abriram a mente deles, né? Como subiria para o Pai, o Senhor Jesus, a mensagem da ressurreição precisaria ser pregada pelos discípulos. Jesus os advertiu para que ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, para testemunhar. Como os discípulos não criam nele mesmo, ou seja, no testemunho de uns para com os outros, quem mais creria se testemunhasse sem o poder do Espírito Santo? Quando as mulheres falaram que Jesus havia ressuscitado, não acreditaram? Se não fosse pelo poder do Espírito Santo, quem iriam acreditar depois que Jesus subiu ao céu? Né? Jesus lhe ordenou que ficasse em Jerusalém para que recebesse a virtude, o poder do Espírito Santo, para testemunharem, tanto ali em Jerusalém, na Samaria, o território samaritano, a Judéia, e nos confins da terra. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo derramou poderosamente na vida deles. Basta observarmos também que antes desse acontecimento, quando Jesus apareceu a eles estavam ali reunidos, Jesus chegou, falando com ele, e disse: recebei o Espírito Santo. E Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. A partir daquele momento, eles passaram a ser novas criaturas, regenerados. Já haviam sido escolhidos, já eram ovelha do Senhor, mas precisavam ser regenerados. Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando Jesus apareceu, o Senhor Jesus já estava glorificado, né? Com o corpo glorificado, transformado. Aí Jesus soprou sobre ele o vento do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar neles, passaram a ser regenerados. Mas era necessário também revestimento de poder. Jesus subiu ao céu e disse: fique em Jerusalém, aguarde a promessa de meu Pai, o derramamento do Espírito Santo que vai vir sobre vocês para dar a vocês autoridade, ousadia no Espírito, unção, poder para testemunhar. E Atos capítulo 1, versículo 8 diz, onde Jesus diz: mas recebereis poder, ou virtude, do meu Santo Espírito que vai vir sobre vocês, para vocês serem minhas testemunhas, aqui em Jerusalém,
a Judéia, Samaria e aos confins da terra. E assim somos nós. Hoje aceitamos a Jesus Cristo porque o Espírito Santo nos convence do nosso estado, de que necessitamos ser regenerados. O Espírito Santo nos convence da justiça, do amor revelado, do amor de Deus revelado ali na cruz do Calvário. E do juízo para aqueles que rejeitam esse amor. Né? Lembrando que Jesus não obriga. Jesus não deixa ninguém possesso. Quem deixa as pessoas possessas é o espírito demoníaco. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas nós temos o livre-arbítrio de dizer não quero. Quem possessa, deixa as pessoas possessas, é demônios. Não é o Espírito Santo de Deus, não. Então é o Espírito Santo que nos convence de que precisamos do amor de Jesus Cristo. E a princípio, os apóstolos, quando Jesus chegou ali, não reconheceram que Jesus era o Messias, a exemplo de Tomé, que queria tocar nas mãos do Senhor Jesus Cristo, no lado onde foi furado, para realmente saber, ver ali que era o Senhor Jesus Cristo. A incredulidade e heresias, nosso segundo tópico. A incredulidade é um solo fértil para o surgimento de heresias. Quando não se obtém pela fé o entendimento das verdades espirituais, busca-se explicações espúrias. Já nas primeiras décadas da igreja primitiva, surgiram diversas heresias que visavam perturbar a fé cristã. Por isso, o Espírito Santo usou o apóstolo João para escrever esse evangelho. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já haviam sido escritos. E o Espírito Santo usou o apóstolo João para escrever esse evangelho, para mostrar a eles, aquele povo, que Jesus era o Filho de Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos se puseram a refutar esses falsos ensinos que lemos principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, onde Paulo vem instruir Timóteo a refutar todo tipo de heresia, né, que estava acontecendo ali. E também 1 João, capítulo 4, do 1 ao 13, vai falar sobre essas falsas doutrinas, esses falsos ensinos, principalmente do gnosticismo, que estava muito em voga naqueles anos. Nos dias do apóstolo João, em Éfeso, entre 3 a 4 décadas após os evangelhos de Mateus e Marcos e Lucas ter sido escritos, os chamados sinóticos, surgiu a necessidade de combater um movimento herético altamente pernicioso que começava a florescer e queria causar muitos males à fé cristã, especialmente até o quarto século, né? O chamado gnosticismo. Né? Os gnósticos interpretavam as escrituras sob forte influência da filosofia grega. Além de distorcer a palavra de Deus, mais tarde produziu diversos escritos, os chamados apócrifos, né? Os livros não inspirados, preparados para fundamentar suas crenças. O gnosticismo caracterizava-se como um movimento filosófico religioso de índole sincretista. Eles pregavam a existência de um dualismo, ou seja, situando um Deus bom e um Deus mau, né? O bem e o mal como duas forças divinas em constante oposição. Ou seja, o espírito seria perfeitamente bom, para eles o espírito seria bom, enquanto a matéria, o corpo, seria terminantemente mal, criado por um Deus imperfeito. Era isso que o gnosticismo, entre tantas outras coisas, pregava. Depois você dê uma pesquisada, porque a lição vai trazer um resumo assim por cima, né? Depois dê uma pesquisada sobre o que foi o gnosticismo e o que ele tentou, como ele influenciou, entrou dentro da igreja e causou muitos estragos. O espírito seria perfeitamente bom, enquanto para eles a matéria e o corpo seria mal. Foi criada por um Deus imperfeito. A salvação seria
a libertação das amarras dessa matéria do corpo através do gnosis, ou seja, um conhecimento especial superior. Eles alegavam que Jesus subiu ao céu e voltou de novo para revelar a eles o plano ideal do que seria feito. Jesus voltou para mostrar a eles um conhecimento superior àquilo que Jesus havia revelado, né? Então, totalmente equivocado, né? O gnosticismo era uma espécie de culto de mistérios, né? Para os gnósticos, esse Deus mau que criou a matéria e o corpo, seria o Deus do Antigo Testamento. Que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Que não seria o Deus Supremo, mas apenas uma emanação, né? Um ponto de partida, uma origem da imperfeição, né? Da imperfeição dele. Quanto a Jesus, ele diz que Jesus seria também outra emanação, outro ponto de origem, né? Outro ponto de partida, de procedência divina, e não o Deus, o próprio Deus, né? Então, muitas heresias estavam ocorrendo naquela época. O iluminador enviado ao mundo, né? Não em carne, mas em espírito. Ele diz que Jesus não veio em carne. Jesus não sofreu aquilo ali, não. Eles dizem que Jesus não sofreu aquilo, não. Era apenas... Jesus não sofreu nada daquilo. Jesus não estava em carne, não. Estava em espírito. Totalmente equivocado. Mas em espírito, para trazer o conhecimento especial que seria necessário para a pretendida libertação do mundo, da matéria e das suas imperfeições. Então, o gnosticismo estava entrando na igreja, provocando muitas distorções, e aqueles que não tivessem uma base. Por isso a igreja primitiva voltava para os escritos dos apóstolos. Os livros que fazem parte do cânon sagrado do Novo Testamento são principalmente, uma das suas escolhas para fazer parte do cânon sagrado foi principalmente se tivesse alguma relação com os apóstolos. Aconteciam essas heresias, essas distorções. O que é que a igreja fazia? O que é que os pais da igreja faziam? Ia para os escritos dos apóstolos. Aqueles que foram testemunhas oculares de tudo que o Senhor Jesus Cristo pregou, como diz lá Lucas, e ensinou. Então, estava acontecendo alguma coisa, qual era o ponto de referência? O que é que a igreja, o que é que os apóstolos falaram? O que é que os apóstolos escreveram? Então, se está de acordo, ok. Se não está de acordo, a gente rejeita. Por isso, João, pelo poder do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, escreveu, inspiração do Espírito Santo, escreveu o Evangelho, o quarto Evangelho, que compõe o nosso cânon sagrado do Novo Testamento, né? Fé no Filho de Deus, nosso terceiro tópico para a gente encerrar esse nosso vídeo. O Jesus que havia visto e tocado era o Verbo que estava com Deus no princípio, relatado por Moisés em Gênesis 1:1. Como está lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, Jesus. E o Verbo estava com Deus, Jesus. E o Verbo era Deus, Jesus. E no capítulo 1, versículo 3 disse, e por ele nada, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é eterno. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mas que isso, naquele princípio, ele já era Deus, pré-existente, eterno, incriado. Jesus não foi criado, Jesus é eterno e criador de todas as coisas. Por isso João enfatiza que seus escritos tinham como finalidade levar seus leitores, seus escritos, esse evangelho tinha como finalidade levar os seus leitores a crerem que Jesus, o Mestre, o Messias, é o Cristo, o Filho de Deus. Aquele homem que foi criado ali na Galileia é o Filho de Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Crer para ter vida eterna. A fé perfeita em Jesus Cristo consiste na certeza de que Ele é o Filho de Deus, que se encarnou para redimir a humanidade. Todos estavam em pecados, destituídos, afastados da glória de Deus.
Não existia socorro para nós, não existia esperança para nós. Mas Deus, em Jesus Cristo, nos redimiu, nos reconciliou consigo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos compreender sua missão salvífica e não confundir com qualquer outra expressão religiosa, que existe tantas por aí. Existe tantas por aí, né? Muitos pretendem situar Jesus apenas como mais uma opção no mercado da espiritualidade. Muitos dizem que Jesus foi apenas mais um profeta, negando a deidade, a divindade do Senhor Jesus Cristo. Quão extraordinária é a revelação obtida por João, o apóstolo, que viu em Jesus os sinais do Deus eterno e assim registrou para nós. Em João, o Jesus nascido de mulher é o Verbo eterno, que o Pai enviara ao mundo na plenitude dos tempos para manifestar graça salvífica a todos nós. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Então, João, o apóstolo João, o autor do 4º evangelho, que leva seu nome, o autor das 3 epístolas que levam seu nome, 1º, 2º e 3º João, e o autor do livro escatológico, apocalíptico, profético do Novo Testamento, o livro do Apocalipse, a revelação de Deus, dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos da era. É este João que escreveu este evangelho. E esse semestre maravilhoso dessa lição, mostrando o apóstolo João mostrando progressivamente os sinais, os milagres que o Senhor Jesus realizou. Somente alguém divino, somente Deus realizaria aquilo. E Jesus disse: eu e o Pai somos um. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e até esse segundo trimestre aí que iniciaremos aí logo em breve, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.